Olá, doutores! Muito bem-vindos, muito boa noite. E hoje, daqui a pouco está entrando aqui junto com a gente a doutora Carolina Vollmer. E nossa pauta de hoje é o direito médico. Muito boa noite, doutora Priscila, doutor César e todas as pessoas que estão entrando aqui agora nessa live. O tema da live aqui hoje à noite é direito médico. Tudo bom, doutora Lívia? Como é que você está? Hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, que é a doutora Carolina Vollmer, e para falar sobre direito médico, plano de saúde e o transtorno do espectro autista. Ela está entrando aqui agora, eu vou convidá-la e quando a gente entrar aqui eu vou apresentar ela melhor e pedir que ela também se apresente. Bom, hoje é novidade, um conteúdo mais técnico. Tenho certeza que para muitos doutores aqui também digamos assim, é um tema novo, diferente, muito específico. Então, é uma excelente oportunidade a gente aprender um pouco mais. Tudo bom, Carol? Olá, boa noite. Excelente oportunidade. Estou dizendo aqui que é um tema diferente, bem novo, Sim. bem usual. Que inspirou, inclusive, muitos interesses da comunidade jurídica, exatamente por ter especificidades e por a gente conhecer muito pouco sobre o espectro autista. Perfeito. Deixa eu só lhe apresentar, né, para não ficar assim no vão. Sim. Bom, doutora Carolina Vollmer é uma advogada gaúcha, especializada em direito médico, atua ajudando pacientes e usuários de plano de saúde a obterem seus direitos de acesso à saúde desde 2010 e é membro da Comissão de Direito Médico da OAB de Caxias do Sul. Tudo bom, doutora? Exatamente, tudo bem. Fale um pouquinho de você, fale um pouquinho para a nossa audiência conhecer um pouco você melhor. Sei que você está trazendo... Eu só queria saber... Estou lhe ouvindo. É verdade. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Então, boa noite a todos. Daniela, muito obrigada pelo convite. É uma honra aqui estar no seu canal, porque ele é muito grande, né? E traz sempre coisas muito boas para nós, advogados, e assim, só tenho a te agradecer, tá? Muito obrigada mesmo. Em relação a mim... Carol é nova. O doutor Rodolfo está aqui. Tudo bom, doutor Rodolfo? Carol é nova. Assim, gente, Carol Vou fazer uma brincadeira, né? Carol é virgem com relação à live. E a gente brinca porque esse perfil já tirou a virgindade de muita gente com relação à live. Então, assim, a gente está recebendo, Carol, todos vocês também de braços abertos, porque é um conteúdo novo, interessante, e eu sei que a gente tem bastante a aprender nessa noite de hoje. Bom, sim. Como a gente aqui vai direto ao ponto, a gente não gosta muito de enrolação. Tudo bom, Rodolfo? Rodolfo também, Rodolfo. Gaúcho, tá lá em Porto Alegre. Vamos lá. Bom, tá na capital, Rodolfo. Tá na capital. Vamos conversar um pouco aqui sobre o transtorno do espectro autista. Bom, eu sei que muito se fala, principalmente hoje em dia, se fala em inclusão, né? Inclusão social, inclusão educacional. E eu sei que na prática, embora exija se tem esse discurso, na prática o modelo é bem diferente, sobretudo com relação às escolas. A gente vê que as escolas não estão preparadas para receber esse aluno, não entende o que é o transtorno do espectro autista. Então eu queria te fazer essa pergunta primeiro. Como isso é tratado também dentro do sistema de saúde, principalmente com relação ao plano de saúde? Eu acho melhor você contextualizar e colocar um pouco sobre o que é o transtorno do espectro autista, né? Até para a gente entender um pouco melhor. Sim. Tem muitas coisas a serem abordadas, né? O transtorno do espectro autista, ele afeta o cérebro, tá? É um problema de desenvolvimento neural, sensorial, e que não afeta o desenvolvimento físico do autista,
mas afeta diversos outros fatores, como comunicação, verbal, não verbal, comportamento. O autista ele tem dificuldade de interação e, geralmente, mais de 90% dos casos, o autismo ele é diagnosticado já muito na infância, né? Então, ali, geralmente, entre 1 e 3 anos de idade, é diagnosticado o autismo, mas quando 5 anos é muito ainda, né? Já é um diagnóstico tardio. Então, vamos começar na questão ali do diagnóstico, tá? Porque alguns pais ali têm muita dificuldade ou interpretam, deixam de levar no médico ou acham que é algum outro tipo de transtorno. E o diagnóstico precoce vai fazer inicialmente com que se oportunize todo o tratamento necessário, que não é um só, não é só psiquiátrico ou neurológico, mas ele tem que ser multidisciplinar para que o autista possa evoluir, né? Passar a ter outras habilidades, tudo. E aí que entra a questão vamos dizer, da defasagem ali, na questão, na educação, que até está melhorando um pouco, mas a questão do acesso à saúde ainda é muito complicado, né? Hoje nós temos leis, a lei de política, que instituiu a Política Nacional de Proteção aos Direitos do portador de transtorno de espectro autista, que é a nomenclatura na linguagem médica, e também tem outras, ele tem muita proteção legal, mas na prática é um pouco mais complicado. E é aí que a gente entra na questão dos planos de saúde, porque os pais, quando percebem esse diagnóstico desde cedo, há um desespero, né? O que eu vou fazer agora com meu filho? Porque tem diversos estágios, e daí que tem a nomenclatura espectro, né? Ele é amplo. A gente não pode utilizar só um tratamento como generalizando para as pessoas que têm autismo. Começa por aí. Então, é um tema bem amplo, né? Que engloba áreas interdisciplinares, não só no direito, mas também da psicologia, da medicina, mas que em relação ao acesso à saúde, ele legalmente parece muito bom, mas na prática se encontra muitos obstáculos, né? Tá, antes da gente entrar na parte de obstáculos, eu imagino que devam acontecer diversos outros tratamentos. E como é que fica o acesso à saúde com esse leque de tratamentos? É fácil, os planos de saúde cobrem, ou o sistema de saúde, o sistema único de saúde também, digamos assim, dá acesso a esses tratamentos? Como é que isso acontece? Sim, o Sistema Único de Saúde, ele dá acesso, assim. Já existem profissionais mais capacitados para atender na rede pública, mas a demanda muito maior de profissionais qualificados se dá na rede privada ali, de planos de saúde. Começa por aí. Em relação aos tratamentos, como o autismo demanda uma abordagem interdisciplinar, não adianta apenas levar o seu filho, por exemplo, que tem problema com autismo, no psiquiatra, como eu falei antes, ou no neurologista, e deu. Como existe essa dificuldade de comportamento verbal, não verbal, porque as características do autismo, do autista, elas são bem peculiares, né? Eles têm padrões repetitivos, né? Repetem muitas coisas. Alguns dizem que há uma estatística de que 1/3 não consegue se comunicar verbalmente, né? Desses 2 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil, no mundo são 70 milhões, tá? E o autista, ele tem ali alguns casos ali, um estágio mais de agressividade, outros de mais leve, que consegue trabalhar, consegue interagir. Mas é na escola que se dá, assim, de suma importância também o trabalho dos professores e de psicólogos e de terapeutas ocupacionais. E aí que entra a abordagem com neurologista, psiquiatra, psicólogo,
psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapia, dependendo do caso. Tem, inclusive, hoje que já tem demanda também contra planos de saúde, para os familiares requererem tratamento com musicoterapia e ecoterapia. Ecoterapia com os equinos mesmo. E a mais conhecida, né, que se lê muito, que se fala muito, que as pessoas vão falar, que é a terapia ABA, que é uma disciplina que deriva da psicologia, que é a análise do comportamento aplicada, que vem lá dos Estados Unidos, se deu origem lá. E é muito, muito, muito requisitada pelos médicos, né? Inclusive para que os autistas tenham esse tratamento, pela terapia ABA. E os planos, eu tô falando porque é o seguinte, você me falou de uma série de tratamentos aí, os planos cobrem esses tipos de tratamento, inclusive esses tratamentos mais, quer dizer, não são alternativos, eu que estou pré-julgando que são mais alternativos, que envolve arte, envolve exposição, não é isso? Que envolve estímulo do paciente. Doutora, Oi, voltou? Desculpa, voltou, desculpa, interrompeu. Estou perguntando se os planos cobrem essa diversidade de tratamentos. É fácil? Enfim, você que trabalha com isso, como que isso acontece? Sim, sim. Primeiro porque além do... Eu não posso generalizar, tá? Às vezes não há dificuldade em obter acesso aos tratamentos, mas, via de regra, a demanda é muito alta para ingressar no judiciário, pleiteando esses tratamentos multidisciplinares. Primeiramente, tem que se referir que o que os planos alegam, tá? Via de regra, que esse tipo de doença, né, ou esse transtorno não está previsto no rol de coberturas mínimas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O que é isso? Isso é uma listagem que a Agência Nacional de Saúde, que é o órgão que regula os planos privados de saúde, vinculado ao Ministério da Saúde, eles fazem essa listagem a cada 2 anos, tá? Então, nesse período, para começar, já fica muito defasado, né? Porque sempre se vem tratamentos novos, né? Os médicos estão sempre se atualizando, tudo. Então, já começa por aí a defasagem. Mas o que a doutrina entende, o tribunal entende? Que essa listagem de cobertura mínima, ela não é taxativa, ou seja, ela não se exaure. Ela é simplesmente exemplificativa. Ou seja, outros tratamentos podem ser incluídos ali. Ela não é só aquilo que está ali e acabou. Entende? Então, para começar, um dos argumentos é esse. O outro é que o contrato entre as partes ali, o usuário e a operadora de plano de saúde, faz lei entre as partes. Ou seja, contratou aquilo ali, não pode pleitear nada do que está além. Tá? Fora da lei, né? Fora do escopo. Sim, fora do que está ali. Então, os argumentos geralmente utilizados pelas operadoras são esses. Outra questão que ocorre muito é que mesmo quando se defere um tratamento, vamos supor, as sessões de terapeuta e de fonoaudiólogo, eles costumam limitar o número de sessões. Mas como é que, por exemplo, Agora. Sim. Então eles costumam limitar. Tipo, nós vamos deferir a fonoaudióloga e o psiquiatra, mas limitados a 12 sessões. E isso, os próprios tribunais, né, na medida que julgam esses casos, entendem que não pode limitar. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque quem recomenda o tratamento e quem deve recomendar e indicar e que conhece todo o aspecto daquela pessoa é o médico e não o plano de saúde. O plano de saúde não pode interferir na decisão do médico. Então tem mais esse argumento, né, em prol o plano de saúde ele pode limitar as enfermidades que serão cobertas ou não pelo plano, mas não o tratamento, entende? Tratamento não pode ser limitado a um determinado número de sessões, porque quem conhece é o médico e não o plano.
Deixa eu fazer uma pergunta que, assim, embora de uma encarando a questão com a natureza fria, apenas olhando o contrato entre o plano e a parte usuária, a gente até entende os argumentos do plano de saúde. Mas como é uma coisa Sim. tão sensível como é a saúde, como é que a justiça tem julgado esses casos? E aí eu vou mais longe. Como é que você tem, exatamente dentro da sua prática, argumentado no sentido de derrubar esses argumentos do plano de saúde? Então, a justiça tem atuado de forma muito favorável, desde a primeira instância, ou seja, desde quando se ingressa com a ação. Olha, vou levar para o juiz, porque geralmente é pedido uma liminar. O que é uma liminar? É aquela tutela de urgência que vai ser dada logo no início, porque se esperar até o fim, a pessoa vai agravar o seu estado de saúde, né? Então, geralmente se consegue, desde o início até o Superior Tribunal de Justiça, passando pelos tribunais de justiça, as decisões são, assim, ó, bastante favoráveis. Porque se vê que, assim, primeiro o acesso à saúde ele deve ser integral, especialmente quando se trata de criança e adolescente, que aí se aplica o Estatuto da Criança e Adolescente, as normas de direito do consumidor, a própria Constituição Federal, né, a nossa lei maior, que regula, né, e uma coisa importante que eu acho... O que as operadoras algumas vezes costumam alegar é que nós vamos suprir o sistema único de saúde. E aí na hora, ok, a pessoa vai para o plano de saúde e na hora que mais precisa não tem acesso aos tratamentos, né? Mas a decisão dos tribunais tem sido muito, muito boas, porque é importante também ressaltar que a ação ela tem que ser muito bem fundamentada, né? É necessário que o médico realmente prescreva quais são os tratamentos necessários para aquela pessoa com autismo, porque cada caso é um caso. Uma pessoa pode precisar só ali do neurologista e da fonoaudióloga e da terapeuta ocupacional. Outra pode precisar uma série, incluindo a terapia ABA. Então, primeiro tem que estar muito bem embasada essa ação, e os argumentos podem ser diversos, como esse rol da ANS ele não se esgota, as normas de direito e de defesa do consumidor elas são aplicadas, devem ser aplicadas de forma favorável ao consumidor, o acesso à saúde ele é integral, a lei dos planos de saúde também tem uma questão que é importante, outras, né, dentre tantas, frisar que se eu não me engano, o artigo 12, alguém me corrija depois, a lei dos planos, ela estabelece a obrigatoriedade de cobertura para doenças que são listadas, que têm um padrão pela Organização Mundial de Saúde, tá? Então, dentre essas doenças está o transtorno global do desenvolvimento, né? Na classificação internacional de doenças, que é do CID-10, mas o do transtorno é F84. E o autismo é uma subespécie do transtorno global de desenvolvimento. Então, se o transtorno global está previsto na lei dos planos de saúde, né, remetendo aos anexos da Organização Mundial de Saúde, obviamente o autismo está inserido. Então, mesmo que tenha... Você vê lá o contrato que tem, não está incluído, ou está expressamente excluído o transtorno do espectro autista, dá para argumentar na justiça e derrubar essa cláusula mesmo ela estando expressa. Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso de um paciente, os pais, que seja, tenha, digamos assim, uma solicitação negada a partir do plano de saúde, existe algum diálogo, alguma representação jurídica que ocorra extrajudicial ou já vai se com um pedido direto para a justiça? Como é que se procede nesse caso? Não, eu oriento sempre, né, e acredito que boa parte dos advogados que atuam nessa área orientem no sentido de, primeiro, tentar negociar e ver com a operadora, fazer um pedido na operadora. Vamos fazer assim. Foi diagnosticado o autismo no meu filho
e o médico determinou, prescreveu de forma fundamentada todos os tratamentos necessários. O que se sugere primeiro, até para obter a resposta da operadora, é ir até a operadora, deixar esses laudos médicos, fazer a solicitação dos procedimentos, exames, tratamentos, o que for prescrito pelo médico. A operadora, ela vai dar administrativamente. Inclusive, vai ser gerado um número de protocolo para que esse usuário acompanhe, tá? A operadora, ela vai dar a resposta e, em sendo negada, o consumidor, o usuário, o beneficiário, ele pode exigir, e isso, inclusive, é uma norma, de que a operadora, ela tem que fornecer por escrito, ela pode reduzir a termo a negativa, por escrito, dizendo por que foi negado aquele procedimento. Então, se solicita a fundamentação, e aí diz, a operadora tem que dizer por que foi negado, com base em qual cláusula ou dispositivo que foi negado, de forma legível, para que aquele cliente, o usuário, entenda o que está lendo e o que está sendo dito ali, e tenha por escrito a negativa, tá? Então, assim, foi negado o pedido... Aí é a causa, né, para entrar na justiça. Exatamente. Por quê? Porque muitos juízes, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, eles exigem a negativa por escrito para o quê? Para que seja demonstrado que o beneficiário, o usuário, ele esgotou as tentativas extrajudiciais, administrativas, antes de ingressar com a ação. É muito difícil, assim, o que vai acontecer se não juntar essa resposta por escrito? O juiz provavelmente... ele vai dar um prazo para que o beneficiário vai lá na operadora e pega por escrito para demonstrar que se foi tentado, né, para não ingressar judicialmente primeiro. E é importante realmente tentar resolver com a operadora isso, e em negado, então, seja fornecido por escrito. Eles têm até, se eu não me engano, 24 horas depois de negado e o usuário solicitar, o usuário tem que solicitar a resposta por escrito. E então eles podem enviar por e-mail ou correspondência no prazo de 24 horas. Entendi. E me diga uma coisa, o que acontece se a operadora se negar, porque também acontece, de emitir o pedido por escrito? A negativa então, por escrito. Que isso é raro. Sim, é raro acontecer, mas eu já vi casos de... É difícil, mas acontece sim. Então, o que eu sugiro é fazer uma denúncia na Agência Nacional de Saúde através dos canais de atendimento. Por e-mail, no site deles, que é www.ans.gov.br, tem um telefone também de contato, mas qualquer pessoa pode pesquisar e pegar o telefone da ANS ali, depois eu posso passar também, e fazer essa denúncia. Porque em casos que a operadora se recuse, a ANS pode até impor uma multa, né, de até R$30 mil. Então, mas a operadora tem que fornecer por escrito, isso é obrigação. É praxe, mas assim, eu estou colocando em caso de Sim. se negar, será que o protocolo do pedido, já não valeria como em tese para que a pessoa ingressasse na justiça? Se já tiver fundamentado quando fez o primeiro pedido, aí quando foi solicitar com os laudos médicos... Doutor está até dizendo aqui, doutora, a falta de negativa por escrito gera dano moral? Gera dano moral? Olha, difícil, viu? Porque dano moral nesse país é complicado, né? É complicado. Eu vou falar, meu fone está caindo aqui, por isso que eu estou ajeitando. Eu vou dizer assim, aqui no Rio Grande do Sul, pelo que eu acompanho do entendimento dos tribunais, eu ganhei, só para exemplificar, tá? Eu já ganhei casos de portadores de câncer, de neoplasia maligna, que tiveram negados os tratamentos e tiveram que despender de forma particular. Tá, e depois consegui ganhar o dano material que eles desembolsaram e dano moral. Aí chega no tribunal... O próprio tribunal, mesmo em casos de câncer, é muito difícil conceder dano moral. Que dirá uma negativa por escrito, assim, acho bem complicado. Bem complicado. Aqui no Rio Grande do Sul, não sei se algum colega tiver algum caso desses, me avisa, porque eu também tenho interesse em saber.
Não, é porque assim, nosso país ele não gosta muito, pelo menos o judiciário, ele não Não, gosta muito de dar dano moral. Muitas vezes você tem causa, não, mas os juízes não são muito adeptos ao dano moral, né? não, não são mesmo. É bem complicado, assim. Se nesses casos que a pessoa tem câncer, está quase ali no último estágio, eu já vi casos de excluir o dano moral, deixar só o ressarcimento, que dirá nesses casos de negativa por escrito, né? Uhum. Agora é o ponto. Agora a gente discutiu aqui a falta de negativa, mas obtendo a negativa, como é que a família, o paciente, ele deve proceder a partir de agora? Tá. Então, assim, a família, ela possuindo, assim, porque a família, dependendo ali já do estágio, de terem passado algum tempo ela certamente vai ter todo o histórico médico, psicológico, tudo que for dos especialistas, né? Então, é importante que esses familiares eles se munam ali, estejam munidos desses documentos médicos das outras áreas e, logicamente, que a gente acabou de falar ali, a negativa por escrito, tá? Da operadora para que possa se ingressar com uma ação judicial. Assim, é imprescindível, é necessário, 100% necessário, o laudo médico, a prescrição dos tratamentos, porque, como eu falei, é o médico que determina, né? Então, inclusive com o que esses tratamentos irão trazer de benefício e também colocando o que pode acontecer em caso de não fazer os tratamentos. Porque tem casos de pessoas que em questão de dias, meses, tem um agravamento muito grande. Eu já vi casos de autista ali convulsionar, passar a ter crises convulsivas a cada 3 dias, até conseguir obter o tratamento. Porque o que acontece? Entra com a ação e muitas vezes a operadora ela recorre para derrubar a liminar, né? Mas até esse período de pedir para o plano, de ingressar com a ação, embora seja rápido, porque a gente sempre pede a liminar, que se entende que é um caso de urgência, muita coisa pode acontecer na saúde, né, do Agora autista. eu ia fazer a pergunta que você deixou no ar, né? E quanto tempo, mais ou menos, se demora? Né? Porque a gente vê que saúde não é brincadeira, ainda mais de um tratamento Não, que não tem cura. Um tratamento de uma doença, de um transtorno que não tem cura, que a pessoa vai precisar pelo resto da vida. sim. É aí que entra a questão da limitação, né? Como é que vai limitar ali a 10 sessões, seja não sei quantas por mês, e é o médico que sabe quando é que aquela pessoa está tendo evolução ou não, né? Então, assim, a pergunta foi em relação à ação. Quanto tempo consegue o tratamento, isso? Uhum. Quanto tempo consegue acesso a uma terapia recomendada pelo médico? Sim. Uma Não, alta, por aí, exemplo. por isso que eu ressaltei a importância da documentação. Tendo uma boa documentação ali, laudos médicos, psicológicos, avaliações, e demonstrando-se a urgência do que o caso requer, como se faz o pedido urgente, de tutela de urgência, é a questão de 48 horas, né? 48 horas para sair a decisão e mais o tempo que o juiz vai dar para o plano cumprir aquela decisão, sob pena de multa diária. Então, geralmente são 10 dias, tá? Ao menos nos casos em que eu costumo ingressar. 10 dias o juiz, e sob pena de multa de 5 mil por dia, em caso de descumprimento, ou 20 mil, dependendo do caso. Já Então, aconteceu do plano ele se obriga a conseguir cumprir. derrubar a liminar? Já aconteceu. Olha, sinceramente é bem difícil, porque realmente quando bem fundamentado e bem embasado com esses documentos, com esse histórico todo, porque não é só um documento que vem, geralmente vem toda, né, coisa de meses ali, de tempos atrás, que os pais costumam guardar o histórico todo de tempos, Era isso né? que eu ia. A Então, minha assim, outra pergunta era essa. E assim, porque a gente tem um histórico, eu tô falando, não sei da parte de saúde, mas no Brasil, da gente perder muito documento, da gente não. Tô falando do brasileiro, da gente não ligar muito, tá? E o pessoal de previdenciário que o diga, que é uma luta para conseguir
documento para aposentar uma pessoa. Como é exatamente? As pessoas de fato têm esses documentos organizados? Como é que é isso? Ao menos assim, eu vou falar por meu conta própria minha ali, dos diversos clientes que eu já atendi. As pessoas são muito organizadas, né? Porque os pais, assim, eles é impressionante, eles têm muito zelo com esses filhos, né? E falando em filhos, o autismo, ele costuma atingir 4 vezes mais meninos do que meninas, né? E esses pais, eles costumam guardar tudo direitinho, histórico escolar, avaliação, tudo numa pastinha. Mas é importante, então, já que nós estamos falando aqui, que essas pessoas guardem cada documento, que seja um atestado médico ali de uma consulta, guarda tudo, para poder depois ingressar com uma eventual ação, caso não consiga de forma administrativa. Doutora, já aconteceu de algum plano se recusar a fazer o plano de saúde, ao iniciar mesmo um contrato, porque o paciente ele tinha espectro do autismo? Já aconteceu? Já ocorreu? E ele pode fazer isso? Ele pode se recusar a atender? Não. É expressamente proibida a recusa de idosos, autistas e portadores de deficiência no plano de saúde. Eles não podem fazer isso. É mais caro em função da doença? Eu estou perguntando porque para idosos é bem mais caro. Sim. Não, depende do tipo de plano que vai contratar. Geralmente é individual, familiar. E, na verdade, o que pode acontecer é, se aquela pessoa nunca contratou um plano, ou não tem como fazer uma portabilidade, ela vai ter que cumprir carência para poder ter acesso aos tratamentos, exames ali. Isso aí existe até uma divergência que eu andei estudando ali de, por exemplo, se entende o autismo como uma doença, ele vai ter que esperar 2 anos para fazer o tratamento ou os 6 meses, né? Então, entendo que 2 anos porque seria doença pré-existente, né? É isso que eu caso ia de te doença fazer essa existente. pergunta. E porque assim, os planos até aceitam, mas depois se negam a cobrir, alegando sobre essa bendita doença pré-existente. Eu, Carolina, entendo que o prazo de carência deve ser de 6 meses e não dos 2 anos de doença pré-existente. Mas há controvérsias e há entendimento de que a doença pré-existente tem que aguardar 2 anos e aí, né, tem que esperar. Mas assim, recusar não é terminantemente proibida a recusa dessas pessoas. E também não pode ser um plano de saúde mais caro, tem que respeitar a questão da idade, creio. Ou é um plano especial? Tem aquelas faixas etárias, né, que tem que ser observadas, os valores, aí tem que olhar a contratação, mas não pode colocar um valor muito alto, como se fosse 60 anos, para uma pessoa que tem ali 20 ou 14 ou 19 na faixa etária menor, né. Isso aí, o que pode ocorrer mesmo é a questão da carência ali, de cumprimento, assim, mas recusar, eu soube de um caso de recusa, mas não... os casos mais frequentes são com idosos mesmo, né? Na recusa de plano de saúde, de aderir ao plano, né? Uhum. E agora eu vou fazer só uma pergunta no geral, assim, como eu creio que assim, os pais imagino, porque eu nunca passei por isso, a dor de tratar, digamos assim, um paciente que você não tem um diagnóstico. Você tem um diagnóstico, mas você sabe que o paciente não vai ter cura, que você vai precisar tratar, precisa tratar diversas terapias. E como você falou dessa questão dos 2 anos, minha preocupação agora, eu imagino, é o seguinte: como existe uma evolução tecnológica surgindo, cada ano, a cada momento, se tem uma novidade, se traz uma terapia nova para tratar também do espectro autista, como é que fica isso? Simplesmente o plano não vai cobrir porque é reconhecido, porque o tratamento é novo, porque o tratamento é experimental, enfim.
Geralmente tem também essa alegação, às vezes, até de tratamento experimental, né? É um tratamento que não foi atualizado pela ANS, que não está naquele rol mínimo de cobertura. Então, isso aí tudo, claro que sempre vai ter que ser feito o pedido administrativo, mas em não ocorrendo, a solução que eu vejo é a ação judicial, tá? Eu quero assim, reiterar que cada caso é um caso, ele deve ser analisado como em qualquer situação, individualmente, assim. A gente não pode colocar o caso de um autista comparado com outros como se fosse a mesma coisa, isso não existe, né? E voltando à questão da dor dos pais, nossa, é muito triste, porque primeiro, a primeira fase ali, quando descobre que o diagnóstico é um desespero. Porque o que eu vou fazer? Né? Muitas famílias que acabam, mesmo tendo recusa do plano, ou que não aderem ao plano, elas vão ter que tratar de forma particular ou pelo SUS. Né? Então, e tem outra questão também, que eu considero ali relevante, a questão da especialidade dos profissionais. Então, por exemplo, eu já vi decisões ali judiciais dos tribunais de justiça, até aqui do Rio Grande do Sul, no sentido de que, vou colocar na prática, tá? Os pais de um menino autista com 4 anos de idade ali, ingressaram com a ação e pagaram o tratamento todo com especialistas que eles confiavam, que eram pessoas extremamente capacitadas, neurologistas, psicólogos formados com análise do comportamento, que é essa terapia ABA, fora da rede credenciada, fora da área de onde eles têm o plano de saúde, da abrangência geográfica. Então, há até decisão no sentido de que esse dinheiro que foi despendido de forma particular deva ser reembolsado se não houver ali profissionais disponíveis, porque nesse caso concreto, a agenda para fazer consulta com a psicóloga era só para daqui 7 meses. Então, como é que o autista vai esperar 7 meses para começar a fazer a consulta? Então, essas despesas, né, em caso de urgência, impossibilidade de prestação na área ali, ela pode ser ressarcida, reembolsada. É muito importante, até fica a dica, né, para as pessoas que consigam um laudo até com o médico de que, olha, não existe profissional aqui especializado, guardar os comprovantes, recibos, tudo que tiver, né, para ver se é caso de conseguir reembolso ou não, né. Do plano de saúde. Pessoal, que tem essa questão, né? Pergunta para a doutora Carolina, vocês têm alguma pergunta? A gente está aqui na live, a gente está aqui conversando, mas ficar em interação de vocês também, mandem perguntas, porque assim, esse assunto é um assunto apaixonante, envolvente, acomete não só as pessoas que têm o transtorno, mas todos os seus familiares. Então, assim, é sério, claro que a própria doutora falou, tem a próprio diagnóstico é um diagnóstico difícil, dado a amplitude do espectro. Então, tem desde o diagnóstico daquela síndrome leve até aqueles mais severos, que creio seja mais fácil de diagnosticar, e os leves mais difíceis. Cada paciente é único, não é igual, porque a gente tem, não é preconceito, mas a gente tem a ideia preconcebida, até pelos programas e filmes de TV, de que o autismo é de um jeito só. O cara é retraído, não tem relacionamento, é tímido, é gênio. A gente tem essa ideia pré-concebida, mas na prática é muito diferente. Né? E aí o gênio pode se encaixar até na síndrome de Asperger, né? Que é outro tipo de transtorno de desenvolvimento. Então, é muito complicado. É claro que o autista tem as suas características próprias, né? Eles não fazem contato visual, eles repetem muito a mesma coisa, se apegam a só um brinquedo na infância, eles são repetitivos, estereotipados, às vezes são agressivos. Então, assim,
o diagnóstico precoce de rotina, faz né? de suma importância. Precisam de Precisa de rotina. rotina. E precisa interagir de todas as formas, seja na escola, porque até pode ter um profissional junto para acompanhar, né? Durante as atividades. Precisa interagir de todas as formas para poder, quem sabe, até ingressar no mercado de trabalho. Alguns não conseguem, outros conseguem. Então, exatamente, dependendo do grau de autismo, ali, leve, médio, alto, vai depender muito ali de como aquele indivíduo consegue se encaixar na sociedade. Porque a falta de interação é bem evidente, assim, né? A comunicação, o comportamento, tudo. Olha que pergunta interessante. E quando os familiares tentam negar a doença? Existe alguma intervenção que algum outro terceiro consiga fazer em nome desse paciente? Né? Que não está dentro do seio familiar? Porque a gente sabe que isso também acontece, como acontece com o idoso. Sim. Muita gente negligencia, né? Há casos ali de pais que sabem que a pessoa ela sofre de um transtorno, mas não querem admitir. Então elas vão levando da forma como dá. E aí é bem complicado, né? Porque quem é que vai intervir nessa... Se os próprios pais não aceitam, como é que você vai pegar ali, obrigar... De repente dá para fazer até ali uma... É muito delicado isso que eu ia sugerir. Interdição, né? Não existe mais interdição. Não tem como alguém... Teoricamente não. Porque com o estatuto das pessoas com deficiência hoje, mais se fala em curatela, em proteger, né? Sem interferir tanto na autonomia do autista, da pessoa com autismo. Mas assim, pegar ali a força, só se fosse fazer de repente ali uma denúncia, tentar no Conselho Tutelar, na Defensoria Pública, falar com um profissional da saúde que de repente, que já seja conhecido da família e possa intervir, porque tem que ser de uma forma muito delicada no início. Né? E teria que nomear um outro tutor, né? Porque quem está habilitado primeiro são os pais, né? Os pais, familiares, até, se eu não me engano, o 3º grau, e o Ministério Público. Então, essas pessoas que estão legitimadas a propor uma ação de curatela, né? Então, os pais recusando, fica a situação complicada, né? Porque, claro que a gente está falando de interesses de uma pessoa menor de idade que não tem capacidade para se autogerir ou autonomia. Então, seria interessante, se tiver um profissional ali da saúde que seja da família, de repente começar por esse caminho para não chegar com tanta intervenção na família, né? Mas para preservar os interesses da criança seria ali a Defensoria Pública, ou até Conselho Tutelar, fazer ali, olha, a criança está sendo negligenciada, os pais não querem, porque essa criança ela vai começar a agravar o estado dela, né? Se não for tratada, a chance ali de regredir e de se recolher ainda mais ali naquele mundo, né? É complicado. Com certeza tem que ser preservado o interesse da criança. Mas é uma pergunta muito boa e eu não tive casos assim, porque geralmente os casos que eu atendo são os pais já que vêm tudo direitinho, já nós queremos fazer isso. Geralmente levam o filho junto, né? Porque olha aqui meu filho, já para interagir, Eu vou ser bem sincera, eu não tive casos assim de pais que negligenciaram, mas é uma pergunta muito boa. Até eu vou dar uma estudada nisso para ver, caso aconteça, para que todos saibam, uma recomendação de como, né? De como proceder, né? Porque de como fato... proceder. Mas eu faria isso, se fosse eu, por exemplo... Acontece, né? E deve ter muito casos assim, Daniela, muitos casos que a gente nem tem conhecimento, né? Mas eu faria isso, eu faria ali tentaria um conselho, uma denúncia, alguma coisa, até em último caso, uma ocorrência policial, dependendo da gravidade, né? Mas é complicado.
bem complicado. Doutora, eu quero lhe agradecer, quero lhe convidar para voltar outras vezes. Esse tema, Eu que agradeço. esse tema é um tema fascinante e não, o tema de saúde em geral é um tema fascinante. E a gente tem visto que mesmo com a lentidão do judiciário, o direito médico, sobretudo com relação ao acesso ao serviço de saúde, a medicamento, e em função da própria gravidade das doenças, a gente vê que o judiciário ele tem uma certa agilidade, pelo menos na questão de liminar, no estágio de liminar. Sim. Porque depois é uma outra história. Não, mas assim, ó, se for uma inicial ali, como eu falei, bem fundamentada, que o médico realmente demonstre ali que precisa de tais e tais tratamentos, é muito difícil. Porque, como eu falei, já com a liminar já se consegue os tratamentos, ali até discutir tudo, a pessoa ela vai fazendo o tratamento que precisa, né? É claro que vai ter discussão até Superior Tribunal de Justiça ali, em última instância, mas nesse caso, assim, ó, quando bem fundamentada e bem instruída a inicial, é claro que aí a chance de reverter isso é muito difícil. Agora eu vou fazer uma pergunta bem capciosa. Você falou muito sobre, assim, você falou muito em peça, em uma ação muito bem argumentada, muito bem documentada, e eu vou ser bem capciosa. De fato, eu estou falando isso porque é algo que a gente fala muito, defende muito. Qualquer advogado faz esse tipo de ação ou é aconselhável que os familiares procurem um especialista? Por que eu estou tratando desse assunto? Não é a primeira vez. E eu acredito que os doutores que estão aqui na live também talvez possam entender o que eu estou dizendo. Que a pessoa que não tem tanta experiência naquele determinado tipo de ação, eu estou falando de experiência, gente, que é diferente de um conhecimento teórico. De experiência exatamente para entender como aquele determinado juiz decide, exatamente para entender como aquela vara vai entender aquele problema, o que você deve priorizar na hora da construção da peça, esse tipo de experiência que provavelmente um advogado generalista ele não teria. Sim, por quê? Porque ele está advogando para diversas varas. Então, assim, por isso que eu estou perguntando. Esse tipo de ação, que você falou muito de se bem fundamentada, o juiz ele não vai ter problema em julgar essa liminar favorável à família. Por isso que eu estou trazendo essa questão. Na sua opinião, você acredita que essa que tipo de advogado essa família deve procurar? A pergunta é capciosa. Eu botei você na saia justa. Me botou aqui na fogueira, né? Mas eu entendo que, sim, eu não estou dizendo que os advogados generalistas não tenham competência ou falta de conhecimento para ingressar com uma ação dessas. Longe disso. Muitas vezes pegam um advogado conhecido ou da família, que sempre fez tudo a vida inteira, e eles têm confiança naquele advogado generalista, né? Mas eu sempre recomendo, independente de quem seja, que o advogado especializado, ele tem mais conhecimento e profundidade de toda a legislação, nuances, o que é melhor ser feito aqui ou ali, inclusive na fase administrativa antes de ingressar com a ação. Porque, de acordo com a orientação que o advogado ele dá, não só com o ingresso da ação, mas antes, tendo conhecimento, as coisas podem se resolver de forma mais ágeis e eficazes, entende? O advogado que é especialista, que eu conheço diversos, fiz muita amizade, conheci muita gente, até aqui no Instagram, muita gente boa, que é especialista, assim, sabe muito de direito médico, que outros advogados generalistas não sabem muito o caminho das pedras, pode até tirar na loteria de conseguir, mas eu recomendo sim, independentemente de quem seja, que esse advogado,
ele tenha muito conhecimento na área do direito médico e da saúde, né? Não só para essa questão do autismo, para outras questões também, né? Ou até ali, o médico que precisa de uma defesa, não vá procurar um advogado generalista, procure um especializado. Quanto mais especializado, mais conhecimento aquela pessoa tem, porque ela que ali é que a gente chama de advogado escritório boutique, né? Só faz aquilo e absorve muito mais conhecimento, que daí não tem que estudar tudo de todas as coisas e acabar fazendo tudo, sabe? Eu recomendo sim. Eu considero de suma importância isso, o advogado ter conhecimento, porque vai facilitar muito a vida do paciente, do cliente, seja de quem for, nessa área, né? Perfeito. Nessa em diversas áreas. Não, a gente não está excluindo o generalista, mas é exatamente a importância de entender os nuances, a importância até dela também do generalista querer estudar para entender mais os nuances. Claro. Mas, quando a gente estuda mais um determinado tipo de aspecto, a gente é muito melhor nele do que estar estudando tudo. Né? Antes com certeza. Na live, eu estava em outra com a doutora Maria Olívia, ela estava falando exatamente do advogado bombril. Foi por isso que eu trouxe essa pergunta aqui, que é aquele advogado que tem 1001 utilidades, entendeu? E o advogado que só faz isso, né, o tempo dele é dedicado somente a isso. Então, é muito mais fácil de absorver os conhecimentos, lidar, a experiência e tudo. Não, e já entender quais são as jurisprudências, como é que os tribunais têm entendido determinados assuntos, por que caminhos argumentar. Inclusive, desculpa te interromper, mas inclusive, por exemplo, o que eu considero importante, por exemplo, uma das questões que mais que tem mais volume de demandas judiciais que são judicializadas, né? A questão dos reajustes abusivos, né? Quando o usuário atinge 60 anos, um advogado ali que talvez não tenha muito, né, não tenha conhecimento ou faça outras coisas e não se aprofunde, não vai saber lidar com a questão, talvez não saiba a questão ali administrativa e de fazer os cálculos, de analisar se realmente é viável aquela ação judicial ou não. Né? Tem que ter todo um cuidado. O direito da saúde, nos casos de planos... Né? Ele vai entrar no calor da emoção, né? Sem entender... Olha, eu tive tanto de aumento, não, está muito caro, vamos entrar. Então, não é bem assim, entende? E a questão ali do direito à saúde, ela envolve uma fase anterior à judicial. Tem todo um cuidado, procedimentos administrativos antes de se ingressar com a ação. A gente pode perder ali, lá no fim pode, né, perder, o cliente foi revertida, mas quando se ingressou se viu viabilidade naquilo de acordo com o que foi. Mas não quer dizer que o advogado sempre vai ganhar 100%, isso não existe, né, nenhum advogado, inclusive, pode prometer resultado. Mas com conhecimento especializado, as coisas são mais, assim, são feitas com mais cautela, com muita cautela, né. Uhum. Doutora, quero agradecer a todos os presentes aqui com a gente. Agradecer mesmo, a live vai ficar salva por 24 horas. Depois eu vou tentar reeditar essa live e subir lá para o YouTube para as pessoas que quiserem assistir depois, porque eu creio que, enfim, muita gente tem interesse na área, muita gente, inclusive, já atua, mas mais ainda, mais do que o advogado tem interesse, eu acho que as pessoas, essa informação precisa chegar nas pessoas de direito. Você sabe que eu sempre falo isso. Que as informações precisam chegar no usuário. Que não podem ficar só apenas dentro da comunidade jurídica. A gente precisa fazer com que essas informações mais e mais para chegar àquele direito, né? E eu posso só fazer mais uma consideração, Daniela, claro. Que eu acho que agora que me veio à mente, muitas pessoas, mas muitas mesmo, elas têm medo de ingressar com a ação judicial, com medo de sofrer uma retaliação do plano de saúde. Por exemplo, desculpa, se eu ingressar com a ação, o plano de saúde vai se vingar de mim, ou vou sofrer uma retaliação, ou vai cancelar meu plano.
Isso não existe. Na prática, nunca existiu. Acho raro. Se algum colega tiver caso de que o plano retalhou ali o usuário quando ingressou com a ação, é praticamente impossível. As pessoas têm que procurar os seus direitos, seja em que for, seja com esse problema de autismo, de plano de saúde, de reajuste de mensalidade, quando, como eu falei, cada caso é um caso, e quando não tem viabilidade de entrar, não se entra. Mas quando a pessoa acha que tem direito, ela tem que correr atrás. Já dizia o ditado, né? O direito não socorre aqueles que dormem, então... Não conheci o ditado, mas eu vou aplicar. Mas é importante que as pessoas saibam. Muitas pessoas têm medo mesmo de ingressar com a ação por medo de sofrer retaliação. Isso não existe. Não tem, na prática, não existe nenhuma evidência de que eles façam isso. Doutora, obrigada. Obrigada por ter participado conosco. Está convidada a voltar, até trazendo outros debates, outras discussões. Eu vou pedir que você faça suas palavras finais para a gente se despedir do pessoal. Gente, agradeço muito a participação de vocês. Estou tentando firme e forte e compor pelo menos uma agenda de lives aqui no Instagram para a gente ter um conteúdo diferenciado também, trazendo interesses e matéria de interesses de todo mundo. Vamos lá, doutora, com você agora. Tá, então para finalizar, eu quero novamente te agradecer, Daniela, pela oportunidade de poder falar para muitas pessoas, né, que te acompanham e me acompanham, que não, né, e que tenham conhecimento mesmo sendo advogados ali desse mar de situações, né, dessas questões que envolvem direito à saúde. Eu estou à disposição também para qualquer dúvida, alguém ali, até advogados quiserem perguntar alguma coisa depois. Eu estou aberta ali a responder, ou quiserem conversar. E só tenho a agradecer pela oportunidade. Eu sou uma apaixonada pela área, eu amo o que eu faço. E eu espero cada vez mais que a gente possa levar esses problemas ali para as pessoas que acham que não têm direito, ou têm medo, ou não sabem como proceder. E peço desculpa aqui se eu falei alguma coisa errada ali no início. Eu confesso que eu estava um pouco nervosa. Mas assim... Isso aqui é terapia, né? Porque assim, a gente... É virgindade de muita gente aqui na live. Eu não faço vídeos. Quem for olhar meu Instagram, vê que eu só faço postagem, que eu vou mudar isso aí. Mas é a minha primeira live, meu primeiro vídeo, assim, então, assim, peço desculpa se eu falei alguma coisa que não corresponde ali, depois alguém me... Mas em geral, é isso aí, assim, eu tô... Desencana, doutora. Gratidão. Gratidão. Gente, obrigada a todos por estar aqui com a gente. A gente está se despedindo da live. Vai ficar o replay para vocês assistirem. Eu quero agradecer a doutora Carolina, que aceitou assim. Ela ficou assustada no início, mas depois aceitou. De pronto, aceitou de pronto, né? E mais ainda, aceitou falar de um tema muito diferente até do que a gente trata aqui dentro do perfil. Então eu quero pedir a vocês que, assim, se forem do interesse, se vocês verem cara de interesse, sigam a doutora Carolina aqui no Instagram. É Valmer Advocacia, com 2 L's. Valmer com O, com O. Com O, né? Valmer Advocacia. Isso, LL, isso. Com 2 L's. VOLLM. Com dois L's, então siga a doutora Carolina aqui no Insta, tá? E vocês são muito bem-vindos também a ficarem aqui também. Quero agradecer a todos, de verdade. E a gente vai se falando aqui todos os dias, né? Eu tô desaparecida dos stories, mas eu juro que eu vou voltar. Vou voltar com tudo. Voltar com tudo. Tô me recuperando de uma cirurgia também, né? Então, tô voltando com tudo. Muito obrigada. Obrigada. Muito boa noite. E a gente se vê na semana que vem. Semana que vem tem mais live, mas eu tô tentando também. Eu tô trazendo algumas novidades pro perfil e aos poucos a gente vai conversando. Uma boa noite. Agradeço a doutora, agradeço a você. E a gente vai se falando. Tchau, gente. Boa noite a todos também. Boa noite, Daniela. E até mais. Tchau. Tchau.